Faça sua parte. Enquanto o bem fica calado, o mal grita. Só lembro vocês, contra fatos não há argumento. Simples assim. Começarei agora com uma sequência de vídeos, um resumo do resumo, de todas as pesquisas e de tudo que eu procurei na internet, nos meios de comunicações e em livros, sempre ponderando as duas partes. Então, vídeos curtos, no máximo de 10, 12 minutos para você. Hoje, no final você vai entender do que se trata o começo e o meio deste resumo. É o nosso primeiro episódio. Aí eu te pergunto, pode ser coincidência? Sim, pode ser, mas vejam os fatos. Março de 2014. A Polícia Federal iniciava mais uma manhã de operações para investigar crimes financeiros. Apreensões de computadores e documentos e mandados de prisão eram constantes nos noticiários da época. Os investigados da vez eram doleiros e empresários. Entre os alvos da operação estava Alberto Youssef, que já na década de 90 ficou famoso por seu envolvimento em outro esquema de corrupção, o Banestado. A CPI do narcotráfico relacionou Youssef com Fernandinho Beiramar, que transferiu dinheiro do tráfico para o exterior. Youssef teria feito o mesmo serviço para o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto e está citado em 29 processos do caso Banestado, um mega escândalo de corrupção no Banco Estadual do Paraná. As investigações dos crimes de Youssef acabaram levando o Ministério Público a descobrir o maior esquema de corrupção na história do país. Estavam envolvidos a maior estatal brasileira, grandes empreiteiras e políticos do mais alto escalão de Brasília. Brasileiro de origem árabe, 36 anos, Alberto Youssef é especialista em lavar dinheiro sujo, segundo a polícia. Dinheiro sujo é, em geral, proveniente da corrupção e do tráfico de drogas. Todos os meses, entre 1996 e 2001, o então deputado federal Aécio Neves, do PSDB, dividia de 100 a 120 mil dólares desviados da estatal Furnas com o deputado José Janene, do Partido Progressista, já falecido. A denúncia foi feita pelo doleiro Alberto Youssef dentro do acordo de delação premiada na Operação Lava Jato. O doleiro Alberto Youssef, preso na Operação Lava Jato, disse em depoimento à Polícia Federal que pagou 3 milhões de reais ao chefe da Casa Civil do Maranhão, João Abreu, em 2013. Eles sabiam de tudo. O doleiro Alberto Youssef, caixa do esquema de corrupção da Petrobras, revelou à Polícia Federal e ao Ministério Público na terça-feira passada que Lula e Dilma Rousseff tinham conhecimento das tenebrosas transações na Petrobras. Em uma competição de licitações, em troca de ajuda na liberação de projetos, as empreiteiras pagavam propina para executivos da Petrobras, funcionários públicos e políticos de diversos partidos. Suborno era a regra do jogo para fazer negócios com a Petrobras. O cartel durou pelo menos 10 anos. Youssef tinha contatos importantes entre a elite. Mais que um simples doleiro, o empresário era a peça importante do tabuleiro. Fazia ligações, entregava maletas de dinheiro e organizava a criação de empresas de fachada. Ao ser preso, propôs um acordo de delação premiada, prometendo derrubar a República com as informações que tinha. Não sei se tu lembra nessa época que a imprensa falava da delação do fim do mundo, né? Que era justamente essa delação do Youssef, né? Que iria entregar, enfim, PT, Lula, Dilma, etc, né? Eles sempre vão entregar. E esse cara virou uma arma nas mãos da Polícia Federal, né? Diz aqui que dos 122 anos de prisão que ele tinha pego, foi reduzido para 3. Fevereiro de 2015. A Polícia Federal chegava ao nome de João Vacari Neto, ex-presidente da Cooperativa Habitacional dos Bancários, a Bancop, criada pelo Sindicato dos Bancários, sob o comando do próprio PT em 1996. Além de bancário, Vacari era sindicalista
e foi secretário de Finanças e Planejamento do PT durante o governo Lula. Sob sua gestão, a Bancopp é acusada de lesar mais de 4 mil colaboradores e acumular uma dívida de mais de 100 milhões de reais. Em 2009, um triplex localizado no Guarujá, região litorânea de São Paulo, recebia atenção especial da cooperativa, sendo entregue antes dos demais apartamentos do edifício. A responsável pela construção do prédio era a OAS, justamente uma das empreiteiras envolvidas no cartel da Petrobras. O fato chamou a atenção dos procuradores. 20 de abril de 2017. Em Curitiba, o depoimento do empresário Léo Pinheiro muda o destino do ex-presidente Lula na Lava Jato. O sócio da construtora OAS diz ao juiz Sérgio Moro que Lula era o verdadeiro dono de um apartamento triplex em Guarujá, no litoral de São Paulo. Eu tinha orientação para não colocar a venda que pertenceria à família do presidente. Léo Pinheiro, que também era réu no processo, disse que o ex-presidente pediu para destruir provas de pagamentos de propina ao PT. Você tem algum registro de algum encontro de conta, de alguma coisa feita com João Acari e com você? Se tiver, destrua. Ponto. Foi. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. Segundo o Ministério Público Federal, Lula recebeu propina no valor de quase 4 milhões de reais em troca de vantagens indevidas para a empreiteira em contratos da Petrobras. No dia 10 de maio, foi a vez do ex-presidente depor pela primeira vez ao juiz Moro. Lula afirmou que nunca teve a intenção de adquirir o imóvel e que as decisões foram de Dona Marisa, morta em fevereiro daquele ano. Não havia no início e não havia no fim. Nunca houve a intenção de adquirir esse triplex? Nunca houve a intenção de adquirir o triplex. 63 dias depois, Moro condena o ex-presidente a 9 anos e meio de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Foi a primeira condenação de um ex-presidente na história do país. Mais tarde, as investigações concluíram que as obras eram feitas com dinheiro da conta corrente de propinas que o PT mantinha com a OAS. A OAS era uma das maiores financiadoras de campanhas políticas no país. Só em 2014, o grupo doou legalmente 80 milhões de reais a diferentes partidos. Antes de ser o objeto da prisão de Lula, o triplex do Guarujá já esteve envolvido em outra investigação: as mortes de 3 diretores da Bancopp: Alessandro Robson Bernardino, Marcelo Rinaldo e o então presidente da cooperativa, Luiz Eduardo Malheiro. Os dirigentes foram vítimas fatais de um acidente de carro ocorrido em 2004 em Petrolina, interior de Pernambuco. Quando trafegava pela BR-428, na altura do quilômetro 163 da localidade Serra da Santa, um Chevrolet Corsa bateu de frente com um caminhão Mercedes-Benz. O automóvel alugado era dirigido por Marcelo, que teve morte instantânea. Alessandro e Luiz sofreram ferimentos graves e foram socorridos para o hospital Dom Malan, onde faleceram poucas horas depois. Os empresários retornavam de uma visita à Feira Nacional da Agricultura Irrigada e dirigiam-se a uma fazenda próxima da região. O caminhão viajava em sentido contrário e era ocupado por 3 pessoas, não tendo nenhuma delas sofrido qualquer ferimento. Segundo a polícia, eram comerciantes que se dirigiam a Petrolina para comprar frutas. A Bancopp, a responsável pela construção do prédio do triplex no Guarujá, também funcionava como grande financiadora das campanhas petistas. A transferência para o partido, segundo a investigação, era feita por meio da prestação de serviços pagos em dinheiro vivo. Tem pagamento da Bancopp para Centro Espírita, para Pesque e Pague e empresas de fachada. Não tem a menor dúvida de que tudo isso é desvio, afirma a Folha o promotor José Carlos Platt.
O Ministério Público de São Paulo investiga suposto desvio de dinheiro da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo para o Caixa de Campanhas Eleitorais do PT. Detalhes da investigação foram publicados na reportagem de capa da revista Veja desta semana. As irregularidades denunciadas pela revista têm origem numa quebra de sigilo da Bancop. Pelo esquema mostrado pela revista, a cooperativa recebia notas frias de empresas e pagava os serviços que não eram prestados com cheques nominais. As empresas descontavam os cheques no caixa do banco e entregavam o dinheiro para dirigentes da Bancop. Um deles, João Vacari Neto, na época também presidente do Sindicato dos Bancários de São Paulo e hoje tesoureiro do PT. Constatamos que pelo menos uns 30 milhões de reais foram sacados na boca do caixa pela Bancop. Há evidências fortíssimas de que o dinheiro foi desviado para campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores a partir de 2002. E foi justamente com Lula que 3 executivos da Bancop se encontraram no dia de suas mortes. Os empresários voltavam da Feira Nacional da Agricultura Irrigada, onde, além de participar do evento, tiveram um encontro com Lula. O motivo da reunião seria cobrar o valor referente a uma quantia desviada do banco para a campanha presidencial de 2002. O calote refletiu nas finanças da Bancop, que teve que interromper suas obras. Foi nesse contexto que os 3 executivos morreram em um acidente de trânsito em 12 de novembro de 2004. Hélio Malheiro disse em depoimento que o acidente era, na verdade, uma queima de arquivo. Segundo ele, o corpo de seu irmão e dos outros 2 diretores foram levados a São Paulo de avião, acondicionados em urnas lacradas, sem ao menos passar pela perícia do IML. Ainda no seu depoimento, Hélio Malheiro diz que seu irmão se via pressionado a ceder às pressões políticas e muitas vezes se viu obrigado a entregar valores grandes para as campanhas eleitorais do Partido dos Trabalhadores, desviando os recursos que eram destinados à construção de unidades habitacionais. O que torna a história ainda mais nebulosa é que outro beneficiário direto da morte de Luiz Malheiro foi Freud Godoy. Conhecido como o faz-tudo do ex-presidente Lula, Godoy foi guarda-costas do petista por 20 anos e também seu assessor especial. Tamanha lealdade o fez herdar o apartamento de Luiz Malheiro no edifício Solares, o 133, apenas 2 pavimentos abaixo do triplex de Lula. Durante a investigação do caso Triplex, em março de 2016, na Operação Aletheia, a Polícia Federal apreendeu documentos na Bancop e na OAS nos quais constam que o apartamento de Luiz Malheiro foi passado para o nome de Freud Godoy após sua morte. A escritura da unidade 133 do Solares está registrada no cartório de registro de imóveis do Guarujá, em nome de Freud Godoy e de sua esposa, casados em comunhão de bens. Inicialmente, Malheiro ficaria com o apartamento 143, vizinho do 141, em nome originalmente de Dona Maria Letícia da Silva, falecida esposa de Lula. Depois que a OAS assumiu as obras do Solares em 2009, a família Lula da Silva foi brindada com o triplex 164. O 141 acabou vendido pela OAS. O 133 ficou com Freud Godoy. Freud Godoy e outros 12 petistas já eram alvo de investigação por serem beneficiários de imóveis da Bancop cujas obras foram concluídas pela OAS como contrapartida a negócios obtidos pela empreiteira na Petrobras. Além do apartamento, o ex-segurança particular de Lula ganhou 1,5 milhão de reais da Bancop por ter feito a segurança armada de obras da cooperativa. Ainda de acordo com o depoimento de Hélio Malheiro, João Vacari Neto fez de tudo para que a família não soubesse das minúcias do acidente. Foi ele quem assumiu a presidência da cooperativa com a morte de Luiz Malheiro e, segundo fontes internas da cooperativa, teria até comemorado o acidente com um brinde de champanhe na sede do Sindicato dos Bancários.
Em um dos casos analisados, uma empresa de nome Mirante Mizu Artefatos teria atendido a um único cliente, a Bancop, a qual fornecia blocos de concreto. Apenas nos 3 primeiros meses de funcionamento, a empresa recebeu a quantia de R$900 mil. Entre os dirigentes da Mirante Mizu, incluem-se 4 dirigentes da Bancop, incluindo o então presidente da cooperativa, Luiz Malheiro, que autorizava os depósitos na conta da empresa e tinha conta na mesma agência que a cooperativa. Entre as movimentações suspeitas estão os R$430 mil de doações ao PT, R$162 mil em compra de apartamentos da própria Bancop, R$153 mil em divisão de lucros e R$27 mil injetados em uma ONG do próprio Luiz Malheiro.